paz, meus amados irmãos, paz de Deus, paz do Senhor Jesus. Eu gosto de cumprimentar assim, porque estou cumprimentando muitos irmãos de muitas denominações, deixando claro que não estou aqui para falar de denominação, mas às vezes a gente recebe alguma reclamação e nós, não querendo mal de ninguém, mesmo porque nós amamos muitas pessoas da denominação, e a nossa intenção aqui, vocês sabem, que é anunciar o Evangelho, mas não só quem anuncia o Evangelho, se não combater heresias, irmão, se ele sabe, ele não combate, ele se torna conivente. O Senhor Jesus, ele combatia todas as heresias. O Senhor Jesus disse para os apóstolos: enviarei vocês como ovelhas no meio de lobos. Por quê? Porque eles encontrariam lugares que eles iam encontrar pessoas que mesmo sendo cristãos, iriam criar problemas, iriam dar problemas, iriam ser falsos obreiros, falsos apóstolos, ensinariam coisas que não seriam de acordo à verdade. Então, irmãos, se nós falarmos tudo amém e acharmos que Jesus Cristo perdoa tudo, não é bem assim. Nós sabemos que Jesus Cristo perdoa. Porém, cabe a nós, como representantes da obra de Deus, porque cada um de nós temos um compromisso, colocar Jesus Cristo como a nossa meta. Se nós percebermos que alguém toma o lugar de Cristo, o lugar de Deus, se nós não defendermos, nós somos coniventes, certo? Então eu quero ler aqui algo que eu acho muito importante, que tem numa igreja. Eu não vou falar no nome da igreja, porque não precisa, porque vocês vão saber que isso tem na igreja, nessa igreja que eu vou falar. Para não dizer que eu estou falando o nome, certo, irmão? Se bem que não teria nada demais eu falar, porque eu tenho muitos amigos nessa igreja, tenho pessoas que me conhecem e sabem que eu não estou difamando, tem irmãos de ministério que também sabem que eu não estou difamando. Vai da maneira de você entender. Se os seus ouvidos forem bons espiritualmente, você vai entender do lado bom. Se os seus olhos forem bons, você vai entender do lado bom. Agora, se houver maldade em você, aí então eu não posso fazer nada, né? Então vamos lá. Irmão, eu vou ler uma constituição, ok? De uma igreja. Uma constituição de uma igreja. A constituição dessa igreja diz assim: ó, Jesus Cristo é a cabeça da igreja e o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. João 16:13. Sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. Onde esses três não governam, presta atenção, é Satanás quem governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Apocalipse 12, versículo 9. Certo, irmãos? Então nós vamos... Esse assunto será a chave. A chave é a palavra de Deus, mas aqui muitos versículos, né? Está na palavra de Deus. Mas esse assunto será a base do que nós vamos tratar. Um momento só, por favor. Então os irmãos sabem muito bem que essa parte tem uma igreja que todos conhecem, não é? E que realmente cumprem isso, ou melhor, que cumpriam. Hoje parece que alguma coisa está acontecendo, não é? Porque pelas informações que me são dadas aqui, eu não estou aqui para discriminar a denominação, nem tampouco quem congrega nela, porque inclusive eu mesmo tenho atendido alguns cultos para irmãos dessa denominação e não tenho nada, nenhum compromisso vinculativo mais com essa denominação, se bem que tenho muitos amigos, creio que são meus amigos ainda, né? Porque muitos nem ligam mais, né? Porque eu aprendi uma coisa: tem os amigos e tem os admiradores. Aqueles admiradores são aqueles que te admiram quando você está numa posição. Aí eles vêm, batem nas tuas costas, etc, etc. E aqueles que são amigos, eles continuam sendo seus amigos, ok?
Bom, mas não estou aqui para demonstrar nenhuma mágoa, nada disso, porque não é essa a minha intenção. Eu apenas queria ler um trecho aqui da Palavra de Deus, que se encontra no capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5, versículo 16, ok? Só esse versículo, depois desse trecho a qual nós lemos, não é? Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Agora vamos em Gálatas. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Pronto. Se nós realmente, quando saímos para fazer alguma coisa, em trabalho das coisas de Deus, primeiramente nós vamos orar. Nós não fazemos nada sem oração. O Espírito Santo, ele é a ética da nossa visita, é a guia, é a direção, ele nos dá a luz. Nós não precisamos ser orientados por formalidades humanas, porque se assim formos, então nós estamos indo contra aquilo que nós acabamos de ler. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Se Jesus Cristo é a cabeça, não há necessário, irmãos, que outra pessoa venha querer dar para nós um parecer próprio, porque em cada situação que se surge, não são iguais umas das outras. Então eu fiquei sabendo num lugar aí, não vou dizer o nome, que houve uma reunião em que se falavam de uma ética. Eu concordo que temos que ter uma disciplina, uma regra, mas, irmãos, não podemos impedir de forma alguma que haja uma liberdade de espíritos do Espírito Santo. Eu digo liberdade e não libertinagem, porque tem aqueles que usam e fazem coisas que realmente não convêm. Falam coisas que não é para ser falado, e, enfim. Mas, irmãos, quando você está com pessoas idôneas, que você conhece, que você sabe, que aquele grupo já sabe como se proceder, não há necessidade de falar que se você não fizer conforme a ética, você vai ser tirado. Quem é o homem para limitar a direção do Espírito Santo, irmãos? Porventura, algum homem pode saber o que vai acontecer com antecedência dentro de uma visita ou no meio de uma oração? Se nós formos atrás disso, irmão, então nós não somos guiados por Deus, nós estamos guiados por uma cartilha. Deixa de ser o Espírito Santo e passa a ser, então, uma formalidade humana. Quando eu vou numa casa de uma pessoa, lógico que eu sei me comportar. Educação, isso já vem de berço, não é? E mesmo assim, a pessoa que vai visitar alguém deve saber muito bem quem vai levar, não é? Agora, a pessoa querer impedir, através de uma doutrina criada na mente humana, a manifestação de Deus, isso não está correto, isso está fora. Porque se está numa visita a um grupo de irmãs, por exemplo, e surge uma necessidade e tem um senhor enfermo, e uma irmã daquela, então, sente de ler um trecho de palavra para confortar aquela alma. Uma pergunta: por que é que ela não pode? Qual é o crime que ela está cometendo e qual a quebra de ética que ela está cometendo se o Espírito Santo tocou no coração dela? Não disse aqui, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne? Agora, como que uma pessoa pode dizer, não, você não pode abrir a Bíblia? Porque se você abrir a Bíblia, você está quebrando a ética. Ah, está quebrando que ética? Eu não entendi isso. Fique sabendo, irmãos, que você não pode quebrar a guia, a comunhão do Espírito Santo, e não ética. Éticas são feitas por homens. O homem faz uma coisa hoje e outra amanhã. Eu pergunto, você fala tanto dessa ética. Se você está fazendo uma visita com a esposa de um líder, se você é da congregação ou de outra igreja, isso serve para todos. Vamos supor, a esposa de um pastor. E lá não é permitido que a irmã fale, vamos supor, que pregue. E naquela visita ela sente de falar alguma coisa para o doente ou de ler um trecho de palavra,
você vai mandar ela parar? Se é a esposa de um ancião, você vai mandar ela parar? Se só tiver irmãs, mas tem a ética, você tem que mandar ela parar. Porque o próprio ancião ensinou que não é para abrir nem a Bíblia. Mas a esposa dele sentiu de abrir e sentiu de ler. Eu te pergunto, você manda ou não manda ela parar? Você não manda. Sabe por quê? Porque ela é esposa do ancião. Então você não está cumprindo ética nenhuma. Você está debaixo do temor do homem. Você não está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade da carne. A tua visita, ela não é frutífera. Porque quando se faz uma visita por Deus, irmãos, as coisas não são assim. As coisas elas são direcionadas pelo Espírito Santo. E agora eu pergunto, quem anda pelo Espírito erra? Cabe sim às irmãs, quando vão fazer uma visita, em qualquer casa, orar a Deus. E muitas das vezes, irmãos, vai aquele monte de gente fazer uma visita numa casa só. E a pessoa não está preparada, fica em aflição. Irmão, tenhamos cuidado. Sejamos em tudo dirigidos por Deus. E não existe ética nenhuma, em igreja nenhuma, que pode tirar a liberdade de você ter comunhão com Deus. Não existe, não está escrito. Mostra para mim que por causa da ética de Pedro, ele faltou com ética, ele negou o Senhor 3 vezes. Mostra que o Senhor cortou ele. Ah, vou mais, Davi entrou na casa, no templo, não era templo, era na tenda. Naquela época ainda não tinha sido construído o templo, não é? Onde estavam os pães da preposição. Qual seria a ética? E não comer os pães, porque não podia. Aquilo era dos sacerdotes. O que ele fez? Ele quebrou de novo a ética. Ele comeu os pães. E o que Deus fez com ele? Matou ele? O que Deus fez com ele? Provou? Chamou atenção? Não. Deus deixou eles comerem. Eles estavam vindo de uma guerra. Irmãos, cuidado com esses negócios de ética aí, que você está colocando bloqueio na guia do Espírito Santo. E quem põe bloqueio na frente do Senhor, irmão, acaba o Senhor passando por cima dele. Não era ética segurar a arca. Mas por causa da ética, o sacerdote lá tocou na arca quando ela estava na estrada indo para Jerusalém, que ela havia sido tomada pelos filisteus. Quando ele tocou a mão na arca, ele foi querer cumprir uma ética de segurança, tocou na arca, ele morreu. Irmãos, a igreja não é uma empresa. Tem denominações aí que estão parecendo que estão virando empresa. Ela já não é mais igreja. Igreja que eu digo, somos nós, certo? Reunião de pessoas. Agora existem denominações que tem CNPJ, Congregação Cristã, a igreja fulana de tal, a igreja Bertrana. Eu falo da congregação porque eu estava lá. E ninguém vai me condenar por isso, eu não estou falando mal. Porém, se tornou uma empresa. Hoje você tem que seguir éticas, normas, regras. Eu concordo que tem que ter disciplina, que tem que ter educação, quando chega numa casa. Mas colocar regras sobre o Espírito de Deus, não. Uma pessoa está endemoniada. Então, para mim, seguir a ética, a pessoa foi tomada de um espírito. Eu pego, vamos embora, não vamos nem orar, deixa aí, vamos chamar outra pessoa e vai embora. E a pessoa fica lá se batendo. Você acha que a pessoa que vai numa visita, guiado por Deus, orado por Deus, que vai confirmado por Deus, vai ter medo do espírito contrário, irmão? Então ele não foi guiado por Deus, ele foi guiado pela tua ética. E até se você for lá, o diabo é capaz de dar uma surra em você. Porque você não está guiado por Deus, você está indo por ética, é porque você é homem. O que adianta você ser homem, mas não ter nada, não ter dom, não ter nada, irmão? O importante não é ser macho ou ser fêmea. O importante é o dom de Deus que predomina nesse momento. Ou você não sabia que mulheres no passado foram usadas por Deus de formas extraordinárias? Porque Paulo falou que convém que a mulher esteja calada na igreja. Eu pergunto, numa casa de visita, a mulher está na igreja? E mais outra, estar calada na igreja em que sentido?
Você já fez uma hermenêutica? Você já entendeu por que Paulo falou aquilo? Você estudou a localidade aonde Paulo falou aquilo? Como é que você vai criando uma doutrina sem saber nem o porquê? Você isola um versículo e cria uma doutrina. Você não sabia que um texto fora de contexto vira pretexto para uma heresia? Quem foi que pregou que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou? Quem foi primeiro que levou a palavra? Olha, a mensagem da ressurreição, que coisa linda, né? A palavra da ressurreição. Foi um homem que levou? Foi uma mulher. Ainda deu um recado, porque Pedro pensou que Deus não era mais com ele. Então, quando, salvo erro, Marta, que saiu fora do sepulcro, ela viu aquele homem, ela não conhecia o que era o Senhor. Quando ele falou, onde ela falou, aonde levaram o meu Senhor? Ele disse, Maria, ou Marta, não me lembro agora quem foi. E ela falou, Rabone, que quer dizer rabi, que quer dizer rabino, que quer dizer mestre. Certo, irmãos? Ela conheceu pela voz. O Senhor falou o que para ela? Maria, o Senhor podia ter falado, olha, espera chegar 2 irmãos aí, eles vão chegar aqui, eu vou trazer eles aqui, e eles vão levar a mensagem lá para os meus discípulos, que eu ressuscitei. Você não fala nada, que quem tem que falar é o varão. Ele fez isso? Irmão, pense antes de você falar alguma coisa, não queira ser dominador, porque senão você vai acabar entrando por um caminho que não tem volta, um caminho de ditador. E ditador nenhum vai entrar no céu, irmãos. O homem, quando ele se torna um ditador, olha, irmãos, ele vai ser cobrado mais caro. Ah, mas a ética na minha igreja... Fique você lá na tua igreja com a tua ética, então, porque eu não vou respeitar a ética de homem nenhum. Eu vou respeitar a educação, vou ter respeito com a sua igreja, vou ter respeito com as pessoas que estão lá dentro, vou amar a todos, vou amar você também. Isso eu aprendi de Cristo. Não vou ter mágoa de ninguém, mas esse tipo de ética não, irmão. A mulher tem que ficar com a boca fechada. Onde ela estiver, ela não pode falar nada. Espera aí, você está vivendo aonde, irmão? Na Palestina? Que nem esse nome aí não existe, você quer saber? Isso foi uma coisa feita pelo homem. Aquilo era chamado Terra de Canaã, e depois na entrada de Denominiciano, ele trocou para Palestina, que quer dizer Filistia, embora os filisteus moraram ali, mas ali não era a terra deles também, porque os palestinos provavelmente vieram da Grécia, de uma região da Grécia, eles eram tipos nômades na Grécia, e vieram até ali e fixaram ali o seu lugar. E Denominiciano colocou o nome daquele lugar de Palestina, que não tem nada a ver. Aquelas terras são de Abraão, são de Israel. Vocês sabem muito bem disso, vocês que estão brigando aí. Elas sempre foram de Israel. Não existia palestino nenhum lá. É só você procurar a história. Palestino apareceu depois que Denominiciano colocou o nome de Palestina, porque ali era chamada Terra de Canaã, certo, irmãos? E ali moravam, sim, descendentes que vieram, que nem eram árabes, na verdade, eles vieram da antiga Grécia, provavelmente de uma outra região, claro, pode ser descendente de árabes, mas de uma distância. Chegaram até ali e ali se organizaram e criaram as suas famílias e reproduziram ali, na área de Gaza e na área de Jerusalém, enfim. Mas eles não eram nativos dali. Não vem dizer para mim que é, porque é mentira, tá? Se você é professor de história, eu não sou nada, eu não tenho nem o 1º grau completo. Mas se você é professor de história, você vai saber que Palestina significa Filistia e que Filistia era a terra dos filisteus. E você vai saber que os filisteus, sim, moraram lá um período de tempo. Depois foram exterminados. E depois o que aconteceu? Chegou um grupo de outras raças que vieram da região da antiga Grécia, ali perto do Mar Egeu, ali por aquele lado ali, e fixaram ali o seu lugar. E ali eles ficaram conhecidos como palestinos, mas aquilo não era deles. Israel já tinha tido promessa daquilo há mais de 3.000 anos atrás, certo? Pela boca de Deus para falar com Abraão.
Mas vocês, homens, tanto em denominações como em governos, criam éticas mentirosas e falsas e profanas. Então quer dizer que uma mulher não pode ler a Bíblia numa visita. Que ela, se vê um espírito, não pode expulsar o espírito. Quer dizer então que se ela sentiu, né, e ler uma palavra para uma pessoa que está doente, ela não pode ler porque ela é mulher. Então, peraí, o que adianta ela fazer visita então, irmão? Me perdoa. Só é melhor ficar na casa dela dormindo. Me perdoa, viu, irmão? Vocês são os machistas mesmo, de verdade. Em pleno século XXI, um monte de machista que não entendeu nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Vão ler a Bíblia. Tem gente que precisa ler a Bíblia, irmão, que não entendeu. Eu creio assim. Se tem um grupo de irmãos que tem o dom de Deus, é uma coisa. Agora vai um grupo de irmãs lá, aí você faz só se tem que falar. Ainda tem outra, tem uns que dizem que tem que falar com o ministério primeiro. Você é dono agora também da região que você mora? Você é dono. Está escrito no Salmo lá, acho que é, não me lembro se é Salmo 19, não me recordo agora. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Agora você também quer ser dono. Só falta você setorizar tudo, marcar lá uma plaquinha até aqui e a igreja tal que atende, lá para cá. Ah, pelo amor de Deus, eu até concordo que tem que ter uma ordem. Mas não querer impedir o outro de ir em outro lugar, porque a obra não é sua, não é de ninguém, irmão. A obra é de Deus, irmão. Que negócio é esse aí? Vocês estão pensando? A obra é Jesus Cristo e as coisas que foram 24 de Salmo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não é só da terra, ele é do mundo e daqueles que nele habitam. Então quem é você para querer vir dar ordem na casa dos outros? E tem uns ainda que vai na casa dos outros, dá ordem. Tem que falar comigo, senão não pode. Que falar com você, irmão? Onde que você tirou isso da Bíblia? A gente tem que respeitar, a gente até pode respeitar. Ó, estou indo lá, viu, irmão? Estou aqui, estou indo lá. Eu já fiz isso várias vezes, isso é respeito, mas não é obrigação. Se Deus mandou ir sem ninguém saber. E se Deus falou para mim, vai lá em sigilo, que ninguém saiba. Você não sabe o que Deus falou comigo? Pois a obra é pelo Espírito. Não é o Espírito de Deus que guia? Jesus Cristo não é a cabeça da igreja? Veja o que vocês estão fazendo, irmão. Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.